Fala trader, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de operação de vocês? Vamos lá para mais um dia, nossos estudos, nosso gráfico, o que a gente fez hoje, melhores probabilidades, né? Como sempre a gente conversa, nosso compromisso é no índice, né? Não quer dizer que eu opere só o índice, tá? Eu opero outros ativos, mas com vocês aqui a gente conversa especificamente sobre o índice, beleza? E se você quer estudar um pouco mais sobre movimentação do preço, acessa o link aí já na descrição desse vídeo, que você vai entrar aí no nosso grupo de estudos, beleza? E vamos para o gráfico para a gente conversar um pouquinho sobre o dia de hoje, ver quais que foram as melhores possibilidades, projeções, perspectivas, tudo que nós tivemos aqui, beleza? Galera, vamos lá. O índice abriu hoje com um gap de alta, certo? Barra 1, 2 e 3, a gente não aceita como compra, não tinha nada aqui, a partir desse momento não tinha nada. E aí o preço começou a fazer aquele triângulo, né? Se a gente fizer isso aqui, nós temos aqui um triângulo, né? Deixa eu só melhorar isso aqui. Nós temos esse triângulo aqui, certo? E aí, pessoal, quando a gente tem essa configuração aqui, a gente entende como uma lateralidade, beleza? A gente entende isso aqui como um tipo de lateralidade. Não importa se você vê um triângulo, se você vê barras em doji, mas o preço está afunilando, né? Então, é uma lateralidade, um modo rompimento. Então, uma maior probabilidade para esse tipo de configuração, o Brooks fala que seria o rompimento e projeção da barra interna, né? No caso, poderia ser essa projeção aqui, pelo menos do corpo, seria de maior probabilidade. É um alvo bem curto, mas era uma possibilidade, tá? Acabei não aceitando esse tipo de operação, geralmente não aceito muito, né? Gosto de alongar um pouco mais as minhas operações. Barra 4 era uma barra boa. Aqui nós não temos aqui tanto interesse vendedor, nós temos uma lateralidade acima da média móvel. A partir desse momento aqui, aceitei essa compra aqui, tá, pessoal? Nós aceitamos essa compra aqui nessa região. Gostaria de buscar toda a projeção desse triângulo aqui, tá? E aí, o preço acionou. E aí, a partir desse momento, nós tínhamos o quê? Qual que é o contexto que nós temos? Lateralidade acima da média móvel favorece os compradores, tá? Levemente, tá? E aí, nós tivemos uma barra de rompimento. Nós tivemos aqui uma barra de rompimento, que foi a barra 4, barra 5, na verdade. A barra de continuidade foi uma barra ruim, pessoal, tá? Barra 6, barra ruim, mas ainda assim fechou um doji, era uma possibilidade de segurar a operação. Acabei segurando essa operação aqui, tá? Não encerrei a partir desse momento, segurei a barra 6, a barra 7, a barra 8, e aí um detalhe que faz parte do meu operacional, tá? Se eu entro nessa operação, nós temos uma, duas, três barras fechando em doji, o preço não se desloca, não desenvolve, galera, eu encerro a minha operação, tá? Eu não fico nesse tipo de operação. Qual que é o meu gerenciamento a partir desse momento? Comprei essa barra, ela foi acionada aqui. O preço fechou em doji, eu tento sair aqui com um leve lucro ou pelo menos sem perdas aqui nesse momento, tá? Quando fechou aqui a barra 8, eu acabei encerrando aqui e aí foi um leve lucro, né? Bem leve, diga-se de passagem. Outra possibilidade aqui, pessoal. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes quando a gente tem esse tipo de continuidade aqui, pessoal, isso significa fraqueza dos compradores, tá? Se eu entrei numa compra numa região onde a gente precisa de um rompimento, já que era uma lateralidade, não tem motivo para eu ficar segurando essa compra aqui, tá? Para mim não faz mais sentido. Acabei encerrando essa primeira compra aqui nessa região. E aí muitas vezes acontece que eu encerro essa compra aqui e o preço simplesmente desenvolve, tá? Porém, outras vezes também
acontece de eu encerrar nessa região e o preço, comprei aqui, acabei encerrando aqui e o preço faz isso aqui, tá? Ou de repente faz isso aqui direto. Também acontece. Então, assim, muitas vezes me priva, como eu falei no grupo, de ter algum tipo de lucro razoável e muitas vezes me salva de alguns loss que poderia ser um loss significativo, né? Já que o stop nesse momento aqui, nosso stop seria aqui na mínima do dia, tá? Esse aqui seria o nosso stop, tá? Compra aqui, stop aqui. O alvo seria toda essa projeção aqui inicialmente. Como o preço não desenvolveu, a gente encerrou essa operação aqui na barra 8. Após isso, aguardamos um pouco mais de movimentação do preço. Quando o preço deixa aqui essa possibilidade aqui, não encontra vendedores, deixa uma nova barra de compra, aceitei novamente essa compra aqui, pessoal, tá? E para ser sincero com vocês, eu nem parei para prestar atenção que a gente estava aqui basicamente na abertura do mercado, né? Então, acabei do à vista, né? Acabei fazendo essa compra aqui, tá? Geralmente não é um tipo de compra que eu faria se eu tivesse me tocado que nós estaríamos bem na abertura do mercado aqui. Mas, enfim, acabei fazendo essa compra. E aí, o preço não desenvolveu. Porém, barra 12 não deu venda. Barra 13 foi uma barra ruim, deixando o pavio na cara da média. Se a barra 14 tivesse fechado abaixo da média, eu também teria encerrado essa operação com esse loss, tá? Outro detalhe, quem compra aqui, pessoal, o stop tá aqui abaixo da barra 1, tá? Stop técnico seria aqui. Se você comprou aqui, stop aqui. Se você comprou aqui, stop aqui. Porém, o Brooks fala que quem compra aqui paga um stop mais caro por uma probabilidade maior, né? Levando em consideração a movimentação do preço, tá? E aí, acabei não encerrando aqui. Quando o preço voltou aqui acionou outra compra, e aí uma compra de uma probabilidade bem maior. Comprei aqui, aqui acabou acionando uma outra compra com um preço até melhor que a primeira compra, né? E aí o preço começou a desenvolver. Aqui nesse momento aqui, se eu não me engano, o preço já estava pagando uns 500 pontos. Porém, dentro do operacional, não deu nenhuma venda aqui e não tinha motivos para sair também, né? Já que a gente trabalha com barras fechadas. O que a gente buscaria aqui nesse primeiro momento? Uma projeção de toda essa movimentação aqui, tá? Já que a gente tinha aqui uma possibilidade de cunha nessa região e aqui seria uma possibilidade de uma falha. Então, a gente buscaria toda essa projeção, pelo menos dos corpos, que seria de maior probabilidade. E aí o preço não chegou lá, mas ficou até ali bem próximo, né, aqui nessa região. A gente segurou toda essa queda aqui e suportou toda essa subida aqui também, tá? Esse aqui seria o nosso alvo. Já que nosso stop estaria lá embaixo, a gente teria que buscar pelo menos uma projeção de toda essa movimentação, tá? O preço foi deixando gaps em aberto aqui, então era um interesse comprador, né? Indicava interesse comprador. Aqui, abertura do mercado americano. E aí, quando chegou nessa região aqui, pessoal, que fechou essa barra aqui, aí é uma questão de decisão. Por quê? Eu encerrei, tá? A operação aqui nessa região. A primeira operação nós encerramos com um leve lucro, né? Bem leve mesmo, digamos assim, foi isso aqui. Essa segunda operação nós acabamos encerrando com um pequeno loss também, tá? Por quê? Que aconteceu aqui, galera? A gente comprou, só pegar aqui. A gente estava comprado aqui nessa região. O preço fez essa movimentação aqui. Abertura do mercado. Aqui a gente já tinha aqui alguns contextos para uma venda. Então, se a minha compra não faz mais sentido, eu encerro. Então, a gente tinha aqui a possibilidade de uma, duas,
3 puxadas, né? A gente teria aqui essa possibilidade de cunha. Boa barra de sinal, nós teríamos aqui pelo menos 2 pernas de baixa, tá? E já que o preço conseguiu esse rompimento aqui, nós tínhamos também a premissa dessa projeção aqui, né? Barra de rompimento, se vocês analisarem direitinho, nós temos aqui na barra 16 uma barra de rompimento, barra 17, barra de continuidade. A abertura do mercado acabou acionando uma venda. Então, nós tínhamos o quê? Basicamente um duelo de setups, né? Nós tínhamos aqui vendedores, compradores querendo buscar essa região aqui, que seria a projeção, e vendedores acionando uma venda de uma cunha que gostariam de buscar pelo menos aqui a mínima, acredito, ou esse fechamento, tá? Outra possibilidade aqui seria um teste do vértice do triângulo, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Quando nós temos um triângulo, o Brooks fala que nós temos 75% de probabilidade de que essa região aqui venha a ser testada, tá? Que seria o vértice do triângulo. Então, nesse momento aqui, acabamos encerrando a nossa segunda operação nessa região, porque acionou um setup de venda. E sempre que a gente tem ali um setup contrário, a gente encerra, tá? Nós estávamos comprados aqui na barra 10. Estávamos comprados nessa região aqui, ó. Encerramos com um pequeno loss, tá? Pessoal, perdão, eu tive que dar uma pausa aqui rapidinho, só para resolver uma situação. Mas voltando, nós tínhamos parado aqui nessa venda da barra 18, né? Como eu falei para vocês, acabamos encerrando essa venda aqui por conta dessa cunha e essa possibilidade desse gatilho de venda, certo? E aí, a partir daqui, nós já teríamos... Outro detalhe, a partir daqui, como acionou um setup de venda, pessoal, eu acabei virando a mão aqui, tá? Fiz essa venda aqui, encerrei a compra e virei a mão na venda, certo? Gostaria de buscar aqui esse teste do vértice do triângulo e, posteriormente, essa região de mínima aqui, tá? O preço até andou, mas aí chegou aqui, nós tivemos aqui, acionou, basicamente, na verdade não acionou, né, a venda da barra 19, compradores já tomaram conta do gráfico aqui, né, do preço, a partir desse momento, e acabei encerrando a operação na barra 20, já que a gente pode perceber que a barra 20 basicamente acionou uma compra. E aí o preço, vendedores armadilhados, assim como eu, adicionaram mais venda aqui em cima e acabaram saindo sem prejuízo aqui embaixo. E aí, a partir desse momento, podemos considerar que nós tivemos aqui a melhor setup do dia, né, de maior probabilidade. Nós tínhamos aqui um fundo duplo na média móvel, certo? Boa barra de sinal, aqui era uma compra bem plausível. Porém, nesse momento aqui, pessoal, eu já não estava mais no gráfico, porque eu já tinha feito 1, 2, 3 operações. E, sendo bem sincero com vocês, eu gosto de fazer no máximo 2, tá? São raros os dias que eu faço mais de 2 operações. Aqui acabei fazendo uma operação a mais, fiz as 3, né? Porque nós entramos aqui, saímos basicamente no zero. Nós entramos aqui também e acabamos saindo praticamente no zero. E acabei virando a mão e aqui acabei tomando esse loss aqui, tá? Encerrei o dia com um pequeno loss, né? Já que a gente tinha acumulado aqui e aqui encerramos, tá? E aí, após isso, o preço veio buscar aquele alvo. Então, assim, se a gente parar para analisar, o preço pagou todas as premissas, tá? Só relembrando para vocês, nós tínhamos aqui aquela possibilidade de cunha, né, que nós falamos aqui. O preço acionou, fez perna 1. Quando ele voltou aqui,
fez uma nova mínima perna 2, que seria a premissa da cunha, né? Pelo menos uma correção TBTL, né? Que o Brooks fala, que são 10 barras, 2 pernas. Então, a partir desse momento aqui, tivemos perna 1, perna 2, pagou a premissa dessa cunha aqui, tá? E aí, depois disso, nós tivemos aqui um fundo duplo e tínhamos também a premissa desse rompimento aqui, que teria como alvo essa região aqui, né? E aí o preço basicamente veio buscar a região do alvo. E aí, pessoal, é bem interessante que essas projeções, elas funcionam bastante, né? Essas projeções de pernas, de setups e premissas. Como vocês podem ver, o preço sentiu exatamente na região da projeção do corpo dos corpos, né, das barras da primeira perna, tá? E aí quando chegou nessa região aqui, acabou acionando novamente um setup de cunha e agora um setup que eu diria até mais simétrico, né? Esse aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas, boa barra de sinal de venda. E aí o preço basicamente foi buscar aqui aquela região de mínima novamente e também essa região que seria a região do teste do vértice do triângulo, né? E aí, a partir desse momento aqui, nós já tínhamos basicamente metade do dia fechado, né? E aí, o Brooks sempre trata também o dia em duas partes, né? A parte da manhã e a parte da tarde, se eu não me engano. Eu acho que é dele um estudo relacionado a isso também. E aí, após isso, compradores que já ficaram satisfeitos, realizaram aqui, né? Acabaram gerando toda essa movimentação aqui de baixa, tá? E aí, depois disso, o mercado simplesmente entrou numa fase de equilíbrio, né? Aquele canal de baixa lateralidade que nós temos aqui basicamente no horário da tarde. E aí, como a gente já conversou outros dias também, geralmente nós temos 2 ou 3 movimentações amplas no dia, né? Que pagam ali projeções, e depois disso o preço começa a ter uma amplitude menor, né? Digamos assim, já começa a entrar ou numa lateralidade estreita, um canal estreito de baixa, canal estreito de alta, algo do tipo, né? Então, assim, nós tivemos aqui basicamente uma ótima movimentação, nós tivemos aqui também uma boa movimentação que não pagou alvo, mas ainda assim uma boa movimentação, e essa daqui também. E essa, né? Então, acredito que se a gente levar em consideração movimentações que pagaram projeções, essa aqui pagou projeção do triângulo. Essa movimentação de alta aqui, quem conseguiu segurar aí não não foi tentado aqui por essas barras de venda aqui. Acabou pegando uma ótima movimentação também de alta nessa região aqui, né? Comprou aqui, stop aqui embaixo ou aqui embaixo. Conseguiu ainda pegar toda essa movimentação até projeção da primeira perna do dia, né? E aí, quando o preço chegou aqui nessa região, tínhamos aqui essa cunha e também quem vendeu aqui acabou pegando uma ótima movimentação. Beleza? Esse foi o nosso dia de hoje, né? Eu particularmente acabei saindo no loss, mas falando do nosso dia operacional, fizemos aquilo que está dentro do nosso operacional, né? Nós tínhamos essa possibilidade de compra, preço não desenvolveu, encerramos. Nós tivemos aqui uma outra possibilidade de compra. Gostaríamos de que pagasse a projeção já nessa perna aqui, não foi buscar. Aqui acabou acionando uma cunha, era uma boa venda, né? Era uma venda plausível. E depois disso, acabamos encerrando o dia aqui com um pequeno loss, né? Mas faz parte, meus amigos. Amanhã é outro dia. A gente está de novo aí na luta para tentar tirar algo desse mercado. E falando de possibilidades no gráfico diário para os dias seguintes, pessoal, o preço continua basicamente trabalhando dentro daquele canal, né? Vejo que essa falha de rompimento daquele triângulo que nós tínhamos lá, nós já viemos conversando há bastante, nós já viemos, acho que é assim que fala, conversando há bastante tempo, falhou o rompimento, né? E
também é alto no canal, média de 200 aqui. O preço acabou segurando, fechou ontem como uma barra de baixa. Um ponto interessante, pessoal, que apesar da gente ter movimentações amplas, os dias, né? Esses dias, primeiros dias do mês, pelo menos, o preço está fechando dentro do range dos dias anteriores, tá? Não está conseguindo romper, né? A barra 147, que foi a barra de ontem, falha de rompimento, topo do canal, ela acabou fechando como uma barra de gatilho de venda aqui, né? Se a gente pode até entender como uma cunha, né? Se a gente der uma forçada aqui, nós temos uma, duas, três puxadas aqui, né? Uma boa barra de gatilho que não foi acionada no dia de hoje. Então, para amanhã a gente pode dar uma analisada na abertura do dia, principalmente nessas regiões onde o preço teria que romper, né? Que seria essa mínima aqui, preço fazendo um rompimento aqui na mínima do dia de hoje. É uma possibilidade, né? A gente de dar continuidade e vir novamente buscar aqui o fundo do canal, tá? Nesse momento vejo as médias bem flats, né? Mas o nosso canal ainda é de alta e detalhe, ainda pode ser uma bandeira de baixa, tá? Para vir buscar regiões mais baixas. Pelo menos aqui as mínimas novamente, tá? Então vamos ficar esperto nesses rompimentos aqui. De repente o preço pode abrir com um gap de alta. Se abre com um gap de alta aqui nessas regiões aqui, uma possibilidade, caso falhe esse rompimento aqui, é que venha a acionar aqui essa região aqui, tá? Seria uma possibilidade. Outra possibilidade é o preço abrir com um gap já aqui, acionando a barra de venda, já aqui na mínima, né, na média, né, no caso, e daí já seguir vendedor ou vir buscar novamente aqui o gap, fechar para depois cair. Mas falando de probabilidades, vejo que para os vendedores é muito mais favorável no dia de hoje, tá? Para o dia de amanhã e para os próximos dias. Aí tem uma galera falando aí da questão da taxa de juros, né? Da redução e tudo mais. Então a gente fica de olho, né? Só que assim, por mais que tenham reduzido, pode ser que todo mundo espere um mercado mais altista por conta disso, mas falando de movimentação do preço e probabilidades, nós temos um mercado mais vendedor, tá? Uma possibilidade de venda aqui, vejo com maior probabilidade no momento, tá? Claro que o preço pode fazer o que ele quiser, de repente amanhã já entra compradores aqui, isso aqui volta aqui no topo do canal, beleza? Então vamos ficar esperto com mínima de hoje e máxima de hoje para o dia de amanhã, que são os nossos suportes e resistência mais importantes, tá? E outro detalhe, nunca se enviesar, né, galera? Não é porque a gente tem aqui barras sinais de venda que podem ser acionadas e dar continuidade, que a gente vai entrar amanhã pensando apenas em venda. A gente vai operar aquilo que o mercado mostrar para a gente, beleza? Então, vamos ficar de olho. Para o dia de hoje foi isso. Obrigado a todo mundo que participou no nosso grupo de estudos, que pegou ali boas movimentações, a galera que assiste aí o nosso recap, e você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, e se quiser participar com a gente do grupo de estudos e aprender também, estudar junto com a gente, deixar sua contribuição, é só entrar aí no link abaixo, beleza? Totalmente gratuito. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!